noite, pessoal. Boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando. Rô, Rosemary, Elaine, né? As pessoas que estão entrando ainda. É a nossa primeira live do grupo de pesquisa Grupo Seja, então vou pedir licença para o Arthur, eu estou com o meu grande amigo Arthur, que vai conosco essa noite. Mas o Grupo Seja, ele é um grupo de pesquisa sobre políticas educacionais e contexto da EJA, da educação de jovens e adultos, que é uma modalidade de educação que está no nível da educação básica, mas também quase todas as etapas da escolaridade, né, da educação, e se articula com outras modalidades da educação. Quando nós pensamos nessa live, nós pensamos em temas, em temáticas que nós não temos oportunidade, ou quase não vemos falar na EJA, e principalmente de outros profissionais da educação, de temáticas que o currículo muitas vezes não nos permite trabalhar na academia, seja pelo tempo, ou seja até mesmo pela história da EJA e de toda essa problemática do direito à educação que não é assegurada ainda a esses jovens e adultos que pertencem aí à classe trabalhadora. Então, o nosso grupo trabalha nessa perspectiva dos textos entre textos e contextos, trabalhando não só os textos das políticas de currículo prescritivo, mas também nesse contexto que é dessa experiência coletiva dos jovens e adultos, que a grande maioria são trabalhadores e que não tiveram essa oportunidade de cursar, né, ou de ter a escolaridade na chamada idade apropriada. Hoje nós vamos conversar sobre afeto e convivência, sobre essa ontogênese das relações humanas, né? E nesse período de pandemia, na verdade, nós vivemos e temos tentado compreender até mesmo como o ser humano tem tido aí, ao longo desse tempo, essa mesma capacidade de diálogo, né? de conviver com o outro, do respeito ao outro, e nós sabemos que essa relação, a afetividade, aquilo que afeta, os sentidos da afetividade, o significado do afeto também nas práticas educativas, elas podem fazer com que esses jovens adultos que já têm uma trajetória tão complexa com a educação, eles também acabam por serem expulsos da escola, digamos assim, pelas relações que são trabalhadas e por esse desconhecimento da formação inicial e continuada dos professores de como trabalhar com essa temática. Então, é um prazer tê-lo aqui, Arthur. Arthur já é experiente, né? Nessa questão aí das lives, ele é o nosso amigo, mas também tem um grupo de pesquisa maravilhoso que trabalha sobre fora da sala de aula, um grupo de extensão, estudos e pesquisa. Pertence ao nosso grupo da pós-graduação em educação, processos formativos e desigualdades sociais, mas tem uma trajetória enorme, né? Doutor em educação, com ênfase em psicologia da educação, fez várias especializações, eu não contei quantas, mas são muitas, ele vai falar um pouquinho para vocês também, mas gostei muito da teoria psicanalítica, que também vai nos ajudar a entender um pouco mais essas questões, pedagogia social, psicopedagogia, enfim, todas essas questões relacionadas às dificuldades de aprendizagem também que nós carecemos na formação de professores que trabalham com jovens e adultos, porque uma das grandes dificuldades é entender que a EJA não é uma educação para crianças, e isso é o primeiro ponto, né? Então, é muito importante nós falarmos dessa temática como prática educativa. Boa noite, Arthur. Boa noite, professora Adriana. Boa noite ao grupo, o Grupo Seja. Eu acho o máximo essa história de nós pensarmos essa modalidade de educação, que é a educação de jovens e adultos. Eu queria agradecer ao convite. A Adriana sabe que ela é a guria que vive no meu coração, né, do sul do país, com respeito ao marido dela, mas a gente divide o espaço ideológico, de trabalho, de ensino, e a gente se dá super bem. Uma super parceira que topa todas as minhas maluquices, principalmente as maluquices acadêmicas, de fazer acontecer, de palestras, né? Os alunos, os bolsistas delas também, tudo nessa vibe. Então, quero agradecer ao convite primeiro, Adriana, muito obrigado por participar dessa live. E também por me colocar no lugar do primeiro amor. Olha que maluquice, né?
A minha primeira experiência de sala de aula foi com um grupo de jovens e adultos. Eu estava pensando para fazer essa live, onde eu me meti, né? E qual era a relação que eu tinha com vocês. Eu me lembro que em 1997, muitos não haviam nascidos aí, pelo menos meus bolsistas não haviam nascido, eu estava envolvido com educação de jovens e adultos num bairro de periferia em Belo Horizonte, né? Eu estudei, a minha primeira faculdade foi na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, eu morava em Belo Horizonte, e eu me envolvi com um grupo de alfabetização de jovens e adultos no bairro do Barreiro, na região industrial de Belo Horizonte. E depois de lá eu passei para educação de jovens e adultos, mas aí com ênfase no trabalho, numa instituição de ensino profissionalizante. E eu sempre falo que a minha trajetória pedagógica ela começou com adulto e terminou com a infância. Eu comecei com o EJA, passei por todos os processos e terminei em 2008 trabalhando com educação infantil. Eu fiz o contrário, né? Então, é hora de voltar para a EJA. EJA é o primeiro amor, né? E depois aí a vida me fez escolher a área dos ambientes não escolares, que me interessam, né? Articulando um pouco a dimensão da psicologia com a pedagogia social. Então, por isso que eu estou lá. Então, eu fiquei muito feliz do convite, porque a gente volta a esse primeiro amor, né? E o tema, a professora Adriana perguntou, o que você poderia contribuir? Eu falei assim, bom, então vou contribuir com aquilo que a gente discute nos nossos grupos, no nosso grupo de pesquisa, né? Que é a dimensão da afetividade, né? E aí a gente usa Henri Vallon para conversar a respeito de afetividade, um teórico francês, e a gente usa a convivência, que é uma pedagogia, uma forma de fazer pedagogia social, que é a pedagogia da convivência do Jesus Jares, que é um catalão. Então, a ideia desse grupo nosso é trazer autores que não são muito trabalhados, né, ao longo da formação docente, até formação continuada, e sair um pouco mais do mesmo, né, para a gente poder ampliar a nossa visão e ver que existe vida para além dos nossos teóricos consagrados pela academia, né? Mas tudo nos interessa. Como bons professores, né, não sabemos de tudo, mas tudo nos interessa. Então, eu acho que obrigado novamente por essa participação aí. E eu vou incluindo a psicanálise, o tio Freud, eu vou clamando ele ao longo do que eu vou falando, a gente vai incluindo um pouco de Freud, um pouco de Lacan, para a gente poder ir destrinchando essas relações que são estabelecidas tanto na convivência quanto no afeto. Pode ser assim? Pode ser assim. Então, também eu gostaria que isso não se transformasse em um monólogo, a gente pudesse fazer um diálogo. Então, ao longo do que eu for colocando e expondo também como conversa, como motivo de conversa, vocês possam aí também fazendo perguntas, respostas pelo chat, né, do Facebook, e aí no final a professora Adriana recolhe e a gente faz uma grande discussão, para não ficar muito parecendo aulinha, né, comum. A live tem essa possibilidade de entrarmos em contato com os outros, tá bom? Beleza? Tá bom, então. Então vamos começar, né? Eu queria começar, eu peguei um gosto por começar as falas contando histórias, né? Então, a partir de uma história e me dando a liberdade de utilizar a história como uma metáfora sempre, eu quero, para começo de conversa, eu quero começar com uma historinha também. E eu queria lembrar de uma história que ela é típica do nosso folclore brasileiro. E quem quiser se aprofundar nessa dimensão, a gente tem autores como Luiz Câmara Cascudo, que tem o livro que eu acho que é um dos mais belos, é a Geografia dos Mitos Brasileiros. E tem um mito que eu acho muito interessante, que eu acho que vem a calhar com aquilo que a gente pode começar a falar, que é um mito, a história da mula sem cabeça. Não sei se vocês conhecem a história, eu vou me dar a liberdade de falar apenas um resumão dessa história, né? Bom, a mula sem cabeça, ela é a história de uma mulher que se apaixona pelo proibido. E ao se apaixonar pelo proibido, que é a figura do padre, a figura do religioso, ela, né, consome a relação amorosa com ele, e no final, ela acaba, né, deixando a cabeça dela na cama em que ela se deitou, e
cai de quatro e vira uma besta parecendo uma mula, soltando fogo, né? E ela aparece nas noites de lua cheia em busca da cabeça perdida, né? Eu fiz agora uma tradução livre da história da mula sem cabeça, e há várias formas de contar esse mito, né? Esse mito, essa história, essa lenda folclórica. Por que eu trouxe ela para começar a nossa conversa do dia de hoje? Porque você vai perguntar para mim assim, meu Deus, o que tem a ver mula sem cabeça com EJA e afeto e convivência? Bom, se a gente parar para pensar, né, a gente está falando nessa lenda da mula sem cabeça de duas questões. A gente está falando de afeto, paixão, né, curiosidade, e está falando do conhecimento, da autoridade, do poder, que está na figura do religioso e que por isso é proibido. Então, quem é essa pessoa, essa figura da mula sem cabeça? É a curiosidade de conhecer algo que está proibido, que está posto como o não alcançado, que está posto como aquilo que não deve ser tocado, não é verdade? E quando a gente acaba se entregando, às vezes, a paixão acaba perdendo a cabeça. E a grande ideia da mula sem cabeça é voltar percorrendo os caminhos para ver se acha, pelo menos, estruturas cognitivas, estruturas mentais que possam dar novamente voz à razão, né? Voz àquilo que foi perdido. E muitas vezes o que aparece é que nós, quando entramos na empreitada da educação ou da formação com os outros, nós ficamos meio mulas sem cabeça. O que é isso? Entregamos-nos à paixão, que é a paixão de educar, a paixão de ensinar, a paixão de se relacionar com os outros, na verdade, e esquecemos muitas vezes de conjugar essa paixão, esse amor que nós temos pela nossa profissão, pela educação, né, com a razão, com aquilo que a gente pode verdadeiramente construir e desvelar. E muitas vezes a gente fica batendo cabeça em torno de estruturas cognitivas que nos ajudem a realizar o nosso trabalho. E principalmente quando a gente pensa em locais que não são locais comuns, né? Quando a gente vai para um curso de pedagogia, ou quando a gente vai fazer as licenciaturas, e eu gosto muito de tratar essas duas dimensões como correlatas, ou seja, o curso de pedagogia também licenciatura, mas estou falando de outras licenciaturas como História, Geografia, Matemática, Português, como a gente tem, às vezes, na Faculdade de Formação de Professores, lá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a gente a gente ensina, a gente se coloca como profissionais da educação para ensinar esses indivíduos e a gente pensa logo na educação infantil, no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, no ensino médio, como se esses licenciados, esses futuros docentes, fossem trabalhar em espaços muito organizadinhos, prontinhos, com seus currículos, e claro, né, é uma pura ilusão, até porque podemos ter qualquer currículo, mas somos atravessados pela história, pelo tempo, pelas adversidades como o coronavírus, né? Somos atravessados por isso e atrapalha os currículos, mas eu vou dizer para vocês, por mais que sejam atrapalhados pelas dimensões de espaço-tempo, né? Quem está no ensino básico, né? E aí, trabalhando todas essas etapas que nós temos algumas diretrizes que sejam curriculares, nós sabemos por onde começar, nós sabemos por onde terminar, nós temos por onde entrar e por onde sair, né? E isso fica mais difícil para a gente fazer a formação docente inicial e continuada quando são espaços diferentes desse, né? E aí eu puxo sardinha para o meu lado, falando dos educadores sociais, daqueles que trabalham em ONGs, hospitais, né, empresas, museus, segurança pública, e que são instituições sociais que possuem rotinas de aprendizagem, e também quando se trabalha com uma faixa etária que é diferenciada daquela que pretende ser o escopo ou grupo dos currículos
postos como regulares na nossa sociedade brasileira. E aí eu estou falando de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, que é o caso da EJA, a educação de jovens e adultos, né, que é um espaço diferenciado de ensino-aprendizagem, que tem as suas peculiaridades, que tem formas de políticas públicas para serem empregadas para atender às demandas desses sujeitos que foram historicamente excluídos, né, ao longo do processo educacional dentro do nosso país. Então, é mais complicado a gente estabelecer regras ou conjuntos ou normas muito para esse grupo, né? E aí o sujeito ele vai mesmo com o afeto, ele vai mesmo com o seu desejo profissional de ser um bom educador, de ser um bom professor para esse grupo, e ele fica ao longo da sua história tateando representações cognitivas, métodos, formas de se relacionar especificamente com esse grupo, buscando as demandas dele. Como a gente pode perceber, né, a EJA ela vem trabalhando nesse processo, ou seja, como educar jovens e adultos, sujeitos que são movimentados também por afetos. Eu me recordo quando eu trabalhava, a minha primeira experiência de EJA, que foi a minha primeira experiência educacional também, que eu falava no começo, lá em Belo Horizonte, eu perguntava para os alunos no processo de alfabetização, os senhores e senhoras deviam ter 40, 45, 50 anos, e eu perguntei para uma senhora, falando para ela, né, a gente com furor pedagógico, que quer construir o afeto, construir e planejar o mundo, eu perguntava para ela assim, a senhora quer aprender a ler e a escrever para poder arranjar um trabalho, para poder melhorar a vida, para poder se constituir? Ela falou assim, pode ser também, mas na verdade eu vim aprender a escrever e a ler porque eu vou contar um negócio para o senhor. Eu frequento uma igreja e lá na igreja todo mundo lê do livro os hinos, os cânticos. E eu não sei ler, eu abro o livro em qualquer página e aí fico cantando de memória. E as pessoas às vezes me corrigem falando, tá na página errada. E eu tenho que mentir e falar que eu estou sem óculos. Olha só a motivação desta mulher para poder aprender a ler, né, numa noite, durante a semana, depois de um dia de trabalho. Ela quer aprender a ler e a escrever para pertencer a um grupo religioso que canta hinos e que ela está lá, né, mas ela não se sente incluída dentro desse grupo porque não tem a leitura e a escrita como elementos que ela domina. Então, é isso que deve ser o elemento do movimento e afeto que faz com que esses jovens e adultos eles possam se aproximar ou não do processo de ensino-aprendizagem. Então, ensinar, e aí eu tomo a fala da professora Adriana, que, claro, ela tem a especialidade dela é nisso, né? O processo de aprendizagem do adulto não é a mesma coisa que o da criança, né? O processo que faz com que eu leve um adulto à construção de um conhecimento, porque ele já vem de um mundo letrado, ele já vem de constituições, de relações estabelecidas com os grupos de pertença, ele já vem com experiências de vida, né, que devem ser levadas em consideração na hora em que ele está aprendendo um conhecimento, que é um conhecimento que a escola, que a cultura oferece, mas que vai fazer sentido a ele, né, dentro dos seus grupos de pertença. E aí eu recordo a fala dessa mulher que eu disse para vocês. Ela não queria aprender a ler e a escrever para melhorar de trabalho. Talvez ela estivesse feliz fazendo o trabalho que ela estava fazendo. Mas ela queria aprender a ler e escrever para pertencer a um grupo religioso, a pertencer a um grupo de afeto, que afetava ela na sua vida, na sua constituição, que fazia com que ela se sentisse incluída dentro de determinada forma de viver, com relações com os indivíduos. Então, a motivação dela de estar em uma
escola, à noite, aprendendo português, língua portuguesa, se alfabetizando, era para permanecer afetivamente dentro de um grupo social, convivendo com pessoas que manejavam a leitura e a escrita de forma que ela não manejava. Olha como é que é sutil a diferença que o profissional da educação deve ter quando se compromete a trabalhar com os indivíduos adultos. Então, eu queria trazer, nesse primeiro momento da reflexão da gente, essa dimensão que Jacques Fourtier falava na década de 1970, que é a andragogia. A dimensão da andragogia, né? A andragogia pensando em andros, homem, né? Humanidade, né? E gogia, esse caminho, esse trajeto a ser construído, né? A ser conduzido, né? Andros, adulto, né? Agen, conduzir, levar para, né? Trazer com que o sujeito ele possa ter acesso a. Essa é a andragogia, né? Então, como pensar um ensino para adultos? E ao pensar em ensino para adultos, eu queria aclamar uma coisa que Knowles, num livro de 1990, na década de 1990, 1996, que tem o título Andragogia, né? Ele fala que são uns 4 aspectos, quando a gente está ensinando adultos, que temos que levar em consideração. O primeiro aspecto fala que os adultos, eles são pessoas capazes de dirigirem o seu próprio processo de aprendizagem. Então, a motivação do adulto é ele ser capaz de dirigir o processo de aprendizagem dele. E muitas vezes o que a gente faz é tratá-lo como se fosse criança, né? Abre o caderno, fez o quê? Né? Estudou para a prova, eu já falei. E a gente devia pensar ao contrário. Como é que esse adulto ele pode se fazer responsável, né, pelo processo de aprendizagem que ele está incluído, ou que nós queremos incluí-lo? Então, essa é a primeira ideia. Até porque, se ele está num processo de ensino-aprendizagem, de leitura e escrita, é porque ele tem uma motivação específica. Porque tem algo que afeta ele e que, ao afetá-lo, né, faz com que ele busque o conhecimento como forma de inclusão, seja do trabalho, ou seja do grupo de pertença comum e cotidiana. Então, esse é o primeiro elemento. Ao trabalhar com adultos, temos que ajudá-los a serem autônomos, a tomar, reconhecer que eles são capazes, né, de construir um processo específico de aprendizagem. O segundo ponto desse autor, que é o Knowles, ele vai falar que a educação para adultos, ou a andragogia, como ela é pensada, ela deve ter como ponto de partida as próprias experiências postas pelos adultos. E aí a gente tem um ganho, porque se pensarmos em uma criança e pensarmos em um adulto, pela quantidade de anos que esse adulto vive, se ele tem 40 anos, a gente tem com uma concepção de que ele tem um conjunto de experiências diferenciado de uma criança. A criança também tem com 7 anos, mas com 40, o quanto de experiência de vida que ele tem e traz para a sala de aula. E é a partir daí que eu começo a organizar, né, essa dimensão, que é uma dimensão da constituição da aprendizagem. Claro que o que eu estou falando, o Paulo Freire, o nosso teórico básico e referência na educação brasileira já falava. Ou seja, trazer a leitura do mundo, ela vai preceder a leitura e a escrita. Ok. Então, essa experiência, ela é motivadora do indivíduo e deve ser motivadora do profissional da educação que está envolvido com a educação desse adulto. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é perceber que nós temos inteligências no plural. E aí eu conclamo o pessoal dos fundamentos da psicologia da educação. Inteligência, ela é um componente, né, da aprendizagem, né? E todos nós temos as nossas inteligências no plural, ou formas de organizar,
né, cognitivamente, forma de representarmos o mundo cognitivamente, né? E isso é dado desde a do nosso nascimento. E aí podemos pegar os teóricos como Jean Piaget, que vai falar de processos de equilibração, acomodação e assimilação, né? Que muitas vezes estudamos isso na psicologia para a infância, né? E ficamos presos no Piaget nos estágio sensório-motor, pré-operatório, formal, concreto, né? E aí falamos, o adulto já passou desses estágios, então não precisamos de Piaget. Ao contrário, né? E aí temos que trabalhar uma outra dimensão, que é como é que acontecem os processos de representação cognitiva dentro com os adultos, né? Processos de assimilação, acomodação e equilibração feitas por adultos, porque fazemos isso o tempo todo. É dessa forma que conhecemos o mundo também. Então, isso é algo importante. Eu estou falando aí de como conjugar psicologia com educação de jovens e adultos. Ou pelo menos é isso que eu coloco nas aulas de psicologia da educação que eu dou na UERJ. Trabalhar em todos os aspectos, não só com a infância. E esse adulto utilizando a capacidade, né, de articular as suas inteligências, articular a memória, né, articular a própria aprendizagem que ele se faz detentor. Então, isso é um elemento importante para quem está trabalhando com jovens e adultos. E o quarto ponto que esse autor coloca, esse autor que eu trago, sobre andragogia, é que o adulto ele precisa ter claro quais são as metas, né, definidas a serem cumpridas. Ou seja, qual é o objetivo do que eu estou aprendendo? É diferente o que eu estou falando? Qual é o objetivo do que eu estou aprendendo? De isso serve? Isso cai na prova, professor? Eu preciso copiar? Não estou falando dessa pergunta. Eu estou falando de esse conhecimento. Com esse conhecimento que eu recebo, eu sou capaz de ressignificar a minha história e a minha vida? Esse conhecimento, ele tem lugar como significante e significado nas relações que eu estabeleço dentro dos meus grupos sociais? Essa é uma pergunta. E uma pergunta que necessária a ser feita, né? E de contribuição da psicologia para o processo de andragogia, para o processo de ensino para adultos. Então, utilizando um adulto ou tomando ponto da andragogia, é importante a gente recarregar e repensar o que estudamos na faculdade como fundamentos da psicologia da educação. Porque senão a gente fica preso na educação infantil. Só que a vida inteira ela é feita de processos de desenvolvimento, né? E aí eu uso uma autora muito interessante, que é a Célia Silva Barros, na Psicologia da Educação, e que fala desses processos de desenvolvimento, da psicologia do desenvolvimento, levado dentro dessa categoria. Saímos de achar que o desenvolvimento é pensado só para a infância e a adolescência, e pensarmos que o mundo adulto tem um processo de desenvolvimento específico, e existem autores que estão falando de senescência. O que é senescência? É o processo de envelhecimento, né? Eu conheço um autor da psicologia clínica que fez um doutorado muito bonito, que até tem livro, o professor José Maurício Silva, fez a psicologia clínica na PUC de Minas, e ele fala do processo de senescência, ou seja, que é o processo de envelhecer. Como é que nós envelhecemos? Será que no envelhecimento também paramos de aprender? De maneira nenhuma. Se pararmos para pensar, nesse tempo do Covid, o que mais aprendemos dentro da tecnologia, né, é incrível. Eu vou dar um exemplo da minha própria mãe. A minha mãe está na faixa dos 70 anos e agora ela está fazendo, não lives, mas está fazendo encontros com seus colegas, com seus amigos, via os mecanismos que nós temos atualmente. Então, o tempo todo estamos em processos de desenvolvimento, de cognição. E estarmos atentos a isso é importante. Então, nessa primeira parte, terminando a primeira parte do que eu estou falando, né, pensar num processo de
educação para adultos, que é um dos objetivos da andragogia. E eu trouxe a andragogia como exemplo. Não estou falando que todo mundo tem que ser andragogo. Então vamos criar uma universidade, em vez de pedagogia, de andragogia. Não estou falando isso, por favor. Mas eu estou falando que a andragogia é uma forma de pensar o ensino para adultos. Muito plausível e estou super de acordo. Agora, temos que ir construindo, né, no nosso cavalgar de mulas sem cabeça, construindo a partir do afeto que nós carregamos, né, do desejo de continuar educando, construindo processos e estruturas cognitivas, métodos e relacionamentos para estarmos juntos com esses adultos, né? Esse é um ponto importante. Bom, passando para o segundo ponto que eu queria tratar, se eu tratei primeiro desse ensinar adultos, é diferente de ensinar crianças, é necessário construirmos processos diferenciados, porque as motivações deles são motivações que fazem com que eles até permaneçam dentro das práticas educativas, porque aí o grupo EC já pode até falar melhor do que eu, porque essa não é a minha expertise é em psicologia e educação, mas a quantidade de evasão que nós temos é grande, né? Pelo menos no tempo em que eu trabalhava com EJA, se tinha um processo de evasão muito grande dentro da educação de jovens e adultos, né? Não sei se isso corresponde à realidade atualmente, mas isso faz parte de uma motivação. Se eu não me sinto motivado a estar ali naquele grupo, por que eu permaneceria lá? Por que eu permaneceria convivendo e sendo afetado por conhecimentos e por práticas e por relações interpessoais, se isso não faz parte ou não me ajuda a entender a realidade na qual eu me encontro? Então, essa é uma pergunta que o profissional da educação envolvido com a EJA deveria se fazer. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão dos afetos. E aí, para a dimensão dos afetos, eu acho que ninguém melhor do que Henri Vallon. Henri Vallon é um teórico até pouco trabalhado. Quem trabalha muito Henri Vallon é o pessoal da psicomotricidade, alguns da psicopedagogia, e a gente devia se apropriar um pouco mais dele nas nossas formações iniciais também, em psicologia, pelo menos esse é o meu parecer, ou é o esforço que eu faço. É um autor, um teórico francês, ele era médico, psicanalista, né, e filósofo francês, morreu, se eu não me engano, em 1962, e na sua teoria psicogenética, ele vai falar que nós nos construímos enquanto seres humanos dentro dessa tensão, né, psicobiológico-social. Porque o psicobiológico vai se dar em condições sociais, dentro da constituição social. Então, isso é algo interessante, porque se a gente tem um Piaget que está preocupado em mapear as estruturas cognitivas de como os sujeitos aprendem, nós temos um outro autor, como o Vallon, que está preocupado em perceber, o desenvolvimento psicobiológico e principalmente fisiológico se dá em condições sociais. E essas condições sociais atravessam o processo de desenvolvimento e fazem com que esses corpos, né, claro que ele vai estudar corpos infantis, né, que é o grande boom da área nesse período, né, mas os corpos atravessados por essas condições sociais, né, produzem e expressam afetos. E aí vem a dimensão dos afetos. E aí vem o que eu vou falar numa dimensão de afetos a partir de Vallon. Então, afetos são essas condições sociais que atravessam os processos de desenvolvimento psicobiológico, ou se quiser chamar psicofisiológico, né, dos indivíduos, e que vão constituir não somente o seu corpo, mas vão fazer com que esse corpo dê respostas àquilo que está sendo afetado. Então, calm down, keep calm. Se pararmos para pensar nisso a respeito de crianças, imaginem agora isso com adultos. O quanto esse corpo está posto diante de condições sociais e que é afetado, né, por essas mesmas condições dentro de um processo de desenvolvimento contínuo, pensando em que nós estamos em contínuo processo de desenvolvimento.
Isso aí é algo que temos que parar para pensar também. Porque senão ficamos, quando estudamos Vallon, nos estágios de desenvolvimento, como ficamos em Piaget com os estágios de desenvolvimento infantil. Então, pensar, e aí a conclamação é pensar nos textos de Henri Vallon, que falam sobre a afetividade, numa dimensão, não somente focando os processos de desenvolvimento infantil, mas focando em que todo o corpo, né, o ser humano, que está em processo contínuo de desenvolvimento, né, é afetado pelas condições sociais e relacionais, e é um grande outro ponto muito importante que Vallon nos contempla, que é o outro, a presença do outro, a relação com o outro, que nos faz e nos constitui e pede de nós uma resposta corporal, uma resposta que vai ser signo dentro da realidade do contexto que nós estamos, né? Então, como eu tenho utilizado nas lives, eu quero mostrar alguns livros que nos ajudariam nesse processo, tá? O primeiro que eu recomendo do Vallon é esse, Do Ato ao Pensamento, que é o ensaio da psicologia comparada. É um livro muito bom e que vai trabalhar essas dimensões. Eu acho que vale a pena a gente recuperar ele ao longo da nossa formação. E o outro, embora estamos falando de adultos, mas pensando um pouco maior ou fora da caixinha, traçando um movimento que seria um movimento de psicologia do desenvolvimento ao longo da vida, é o livro A Criança Turbulenta, né? Que também é muito interessante, principalmente para entender o desenvolvimento motor e mental. Então, são 2 livros fáceis de achar dentro da nossa realidade educacional brasileira. Talvez até em PDF a gente encontre isso, né? Mas seria interessante a gente recuperar esse autor com essas 2 obras que são mais ou menos basilares. A gente tem muita coisa interessante do Vallon também, mas está em francês. E aí eu acho que teríamos que nos dedicar um pouco mais a essa língua para nos aprofundarmos. Bom, e do Vallon, o que a gente pode extrair hoje, pensando em EJA, pensando na educação de jovens e adultos? Principalmente essa ideia do atravessamento das condições sociais para o desenvolvimento do ser humano. E também essa questão que vai, se entendemos que as condições da relação com o outro e da relação com a natureza atravessam o nosso desenvolvimento, independente do momento em que nós estamos, da idade que temos, nós temos que discutir sobre a afetividade. Até para sair do senso comum do que seja afetividade. Eu vou dar um outro exemplo da minha vida acadêmica e de pesquisa. Quando eu estava no mestrado, eu fiz um mestrado e trabalhava com psicologia já social, e eu fazia educação em espaços não escolares, mas a relação também desse espaço não escolar com a escola, né, com o ambiente escolar. Então, eu fui para um CIEP, que ficava na periferia do Rio de Janeiro, e eu conversava com uma professora. E aí eu perguntava à professora a respeito de evasão. E a professora falava para mim assim, não, aqui os alunos não evadem. Sabe por quê, professor? Porque aqui nós somos muito afetivos. Nós chegamos, acolhemos, abraçamos, beijamos, conversamos com ele, falamos o que é certo, falamos o que é errado, né? E ele se sente amado, se sente querido, se sente feliz, e por isso, por causa da afetividade, ele não vai embora. Aí eu falei para ela assim, legal, muito bom. Mas, então, se aqui eles são acolhidos desse jeito, você está falando de afetividade, né? Por que esses sujeitos, eles foram embora da outra escola que eles estavam, né? E vieram para cá, para essa escola aqui, toda conflituosa, porque a escola também estava lá na linha do tiro, né? Na questão de troca de comandos, uma coisa assim, de uma condição social que afetava alunos, professores, no estilo, não pode dar aula hoje porque o comando disse que não pode entrar na escola. Então, tá. Aí ela falou assim, não, o outro saiu da outra escola, evadiu para a nossa, por quê? Porque lá ele não era ouvido, ninguém se importava com ele se sentia mal amado, a professora tratava ele mal,
ele não era reconhecido enquanto pessoa. Aí eu pensei comigo assim, bom, o que ela está falando também é afeto. Também é afeto. Se eu não reconheço o outro como pessoa, se ele é tratado mal, se ele não é compreendido, se a professora reclama, ele está sendo afetado. E quem disse que a afetividade é positiva ou negativa? Somos nós. O nosso senso comum traz a ideia de que a afetividade ela é somente positiva. Não. Afetamos negativamente os demais. Até porque positivo e negativo é juízo de valor. Aí eu conclamo a filosofia da educação. É juízo de valor. Vai depender do grupo social no qual eu me encontro. O que acontece é juízo de realidade. E ao ser juízo de realidade, afeto é afeto. Afetividade. Essa criança evadiu porque ela sofreu um certo tipo de afetividade, ela foi afetada pela condição social, que pediu uma resposta desse corpo, que é saia daqui agora, e ela foi acolhida nessa outro colégio, nesse CIEP, por quê? Porque sofreu um afeto que fez com que esse corpo respondesse, fica aqui, você tem lugar aqui. Então, quando eu falo de afetividade, eu estou falando dessas condições que nos atravessam. E aí, a gente pode voltar ao Vallon. O que é o Vallon, e principalmente nesse livro, do ato motor ao pensamento, né? Ele vai fazer uma diferença, ele vai falar do que seria a afetividade e dessas dimensões da afetividade. Primeiro elemento, a afetividade, ela é o quê? A afetividade é essa disposição do ser humano em ser afetado pelo mundo externo e interno por sensações ligadas às tonalidades agradáveis e desagradáveis. Essa é a explicação de afetividade para Vallon. Então, na raiz do conceito de afetividade está o agradável e desagradável como tonalidades de afecção do indivíduo e dos corpos para que ele possa tomar determinadas atitudes tônicos musculares, né, vindo das sensações que ele tem do grupo. Aí a primeira pergunta que você vai falar assim, e o que isso tem a ver com EJA? Tudo, né, colega? Se eu venho para uma sala de aula, ou para um grupo, ou um encontro da EJA, né, e esse corpo ele é afetado, né, pelas relações, pelo outro, de maneira a ele se sentir parte desse grupo, a tendência dele ficar é muito grande. Porque a resposta desse corpo não vai ser de evadir. A resposta desse corpo vai ser de permanecer. E aí a gente trabalha com a afetividade numa dimensão de inclusão social. Né? A questão que seria psicológica das sensações, das emoções e sentimentos, que é uma outra diferenciação que ele faz, das emoções e sentimentos, ela está para responder a uma relação estabelecida dentro do grupo social e de um grupo social dedicado à aprendizagem específica desses seres humanos que estão em um processo de desenvolvimento que nós denominamos de adultos, de jovens. E concluímos que eles devem estar reunidos por causa das suas experiências, né? E não excluídos porque, também é uma outra ideia, colocamos eles no turno da noite, porque no turno da noite eles estão separados dos demais que são da educação. Não seria isso, parece que a gente está escondendo eles. Não é questão de esconder, né? Até porque eu conheci, né, e existem outros professores, talvez da UERJ também, que possam afirmar isso que eu estou falando, né? Eu conheci uma escola em São Gonçalo, um CIEP também, por coincidência, né? Um CIEP em que se tinha EJA de manhã. EJA na parte da manhã, né? Um CIEP próximo à FFP. Não vou dizer o nome, mas é um CIEP próximo à FFP. Então, quer dizer, não é a questão de colocamos ele à noite escondidos ou, porque eles trabalham o dia todo. É uma questão de consenso. Como, em que momento é bom para aquele grupo se reunir, né? Em que momento a comunidade, o entorno pode estar construindo o seu espaço de afecção, de afetividade, no sentido de constituição do desenvolvimento psicossocial, biopsicofisiológico social, e a gente dá respostas.
Porque quando a gente fala de afetividade, a gente também está falando de reações. Reações de situações que despertam movimentos dentro de nós, internos e externos, né? E um desses movimentos é o movimento de desejo. É um movimento de desejo. E aí eu acho que entra uma vírgula para a gente falar de psicanálise, né? Até porque, como eu gosto de falar também nas nossas aulas lá na UERJ, nós nascemos, a única coisa que nós nascemos frutos de desejo, né? De desejo de pai e de mãe para nos colocar no mundo. E aí é a mesma coisa que eu falo para os alunos falam para mim. Bom, mas se a mãe quis abortar a criança, se a mãe não queria esta criança, também é desejo, né? Desejo de não ter nascido. Isso é um desejo. Desejo ele não é nem bom nem ruim, desejo é. Né? Vai depender a quem ele é direcionado ou a motivação pela qual ele está. Mas uma criança que a mãe está querendo muito engravidar é desejo, e a mãe que não queria, se pudesse abortava, também é desejo. Então, nós somos seres do desejo, né? Casando um pouco até com a teoria de Lacan. Nós somos seres do desejo, e a partir do desejo nos movimentamos, né? E nós somos constituídos não só no movimento fisiológico, mas também no movimento interno de desejos, que são desejos, primeiro do outro, para que se transformem em desejos nossos. É só pararmos para pensar. A criança, ela veste e come aquilo que a mãe dá, que ela oferece. Ela pode, ao longo do processo, rejeitar, por ser mais agrio, ou ser mais doce, ou ser mais amargo, aí vai depender do que ela vai interpretando aquilo que entra dentro dela. Mas, primeiramente, quando a gente já nasce nesse mundo, a gente já nasce dentro de um desejo num pacote completo. Ninguém escolhe o nome que se tem, ninguém escolhe aonde vai morar, né? E se vai dormir numa cuna, né? Numa manjedoura, num berço, ou vai dormir entre o pai e a mãe numa cama. Ninguém escolhe. Nós somos postos dentro dessa realidade. E a partir dessa realidade nós vamos nos constituindo enquanto seres humanos. Então veja só, nós somos seres da subjetividade, porque de alguma forma fomos seres do objeto ou da objetividade do outro. E quando eu falo objetividade, eu não estou falando que a gente se transforma numa caneta, ou se transforma num relógio. Eu estou falando que, à medida em que eu sou amado, o amor ele está objetivado, ele está posto e direcionado àquele local. O objetivo de uma mãe se pôr diante de um filho é oferecer a ele, né, o melhor que ela tem. Ou não. Ou não. Então, a subjetividade e a objetividade é uma construção que é dada dentro do grupo social. Eu uso muito da psicanálise, por incrível que pareça, muito mais na disciplina de psicologia social na UERJ do que da psicologia da educação. Porque a gente pensa no social sempre a partir do quê? A partir do grupo. Sim, mas nós somos seres individuais por causa do grupo também. Por causa do grupo também. Muita da literatura que nós temos universal questiona isso de diversas formas. É só pensar em Tarzan, em Robinson Crusoe, ou a grande metáfora contemporânea que vira e mexe está passando na televisão, aberta ou paga no Brasil, que é o Náufrago, o filme O Náufrago. Ele fala de quê? Em que medida eu sou sujeito fora e longe do grupo social? Eu estou falando de desejo. Eu estou falando de formas de ser afetado, de querer estar ou não em determinado grupo. E aí vem Fanon nos ajudar. Se o afeto, ele é esse atravessamento. E a partir do atravessamento, ele é a resposta que eu posso dar. Ou melhor dizendo, a resposta que determinada situação desperta dentro de mim, para que eu possa externar isso ao grupo, ele faz pelo menos uma diferenciação de 2 afetos importantes que ele vai trazer no desenvolvimento, no caso infantil, mas que eu vou expandir para todo o processo de desenvolvimento enquanto pessoa, que é a ideia de sentimento e a ideia de emoção, né?
e que também a gente trata como se fosse senso comum. Emoção, a gente pensa logo em Roberto Carlos, né? Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi, né? E sentimento, a gente pensa logo em músicas adocicadas, né? De amor ou romances platônicos que não se consomem como Romeu e Julieta, né? E aí também vamos quebrar esses processos, que é algo que Valon nos ajuda. Primeiro, o que é a emoção? A emoção nada mais é do que a exteriorização da afetividade. E essa exteriorização da afetividade a partir da expressão corporal motora. Então, eu sou uma pessoa... A emoção ela vai se transpor a partir do quê? A partir do corpóreo, das reações corpóreas que eu tenho àquilo que me atravessa. E isso passa a ser, e tem um poder plástico, expressivo e contagioso. Já pararam para pensar? Uma pessoa chora na sua frente, não dá um nó na garganta, não dá um negócio aqui. Bom, se nós somos de estruturas de neurose, né, obsessiva, compulsiva, histérica, com certeza vai dar. Se formos psicóticos, é algo que talvez a gente tenha um probleminha aí de não ter empatia pelo outro. Mas, regularmente, como seres humanos, temos empatia pelo outro, né? E ao termos empatia, essa é uma das emoções. Vendo um outro chorar, logo que dá aquele sentimento, aquele negocinho no peito, né? Da mesma forma, quando a gente ri. A gente sempre fala que o sorriso é contagioso, e tem até um filme, Patch Adams, se eu não me engano, que fala dessa dimensão. Acho que Robin Williams fazendo um doutor que leva alegria para a criança que tem problema, enfermo, papapá, e dá origem aos clowns, ou ele conta a história dos clowns, um pouco assim. Ou seja, o sorriso ser contagioso, né? São emoções, são expressões corporais, e é um recurso fundamental para Valon, quando você pensa em ligar o orgânico com o social. O orgânico com o social. Ou seja, nós somos muito as expressões de emoção, né? Ou se queremos falar expressão diferente de emoção, dentro do contexto, né? Nós somos muito a expressão do nosso grupo social, daquilo que nós carregamos. E aí vem de novo a ideia da comparação. Podemos pertencer a um grupo, né, e fazer igual a ele, ou falar, não gosto do que esse grupo está fazendo. Então, vou fazer e vou me expressar de outra forma. Porque se não fosse assim, Valon estaria falando de um tal determinismo. E ele não está falando de determinismo. Ele está apenas falando que existe na constituição do indivíduo, da sua psique e da sua relação, da organização do seu corpo, uma relação intrínseca com os outros, com o outro que está fora dele, né? E isso pode ser para que eu possa reproduzir isso igual ao grupo, ou eu posso me distanciar desse grupo e fazer diferente. Então tem essa dimensão da ligação, da construção de vínculo a partir da emoção. E isso é utilizado desde o primeiro momento. A criança faz isso como laço de criação do mundo humano com o mundo físico. É interessante, porque eu falo muitas vezes, a gente fica em cima de uma criança num berço e fica fazendo brincadeirinhos, tipo, bebê bonitinho, e não sei o quê, e assopra a barriga. E quando essa criança ri para nós, para o que a gente está fazendo, a gente devolve o sorriso para ela. E ela começa a perceber que há uma comunicação a partir da emoção, que é essa expressão corporal, da emoção, né, com o outro. E ela, às vezes, a criança, quando aprende, a primeira coisa que ela faz, ela levanta a camisa, mostra a barriga e fala, faz de novo para eu rir. Ou seja, ela está tentando uma comunicação. É o grande lance do ato motor ao pensamento do Valon. Nós nos constituímos primeiro nesse corpo que se expressa e a partir daí vamos criando linguagem, né? Vamos representando esse corpo. E aí eu trago o segundo ponto que ele fala da afetividade, que é o quê? O sentimento. O sentimento vai trabalhar essa questão. O que é o sentimento? O sentimento, dentro do conceito de afetividade, corresponde à expressão representacional do que eu sinto. Ela implica
diretamente com a emoção, mas ela tem uma capacidade de representação muito maior, né? E aí é um ponto que às vezes esquece, que está no livro do Vallon, que ele fala o seguinte: o adulto, ele tem maiores recursos de expressão representacional do que a criança. E faz sentido, total sentido. Por quê? Porque ele tem uma experiência de vida. Esse corpo está movimentando e se relacionando com outros corpos há muito mais tempo do que a criança. Então, a ideia de ter uma representação de sentimento para o adulto é muito maior do que para a criança. Não estou falando que a criança não sinta. Não estou falando de sentir. Eu estou falando de sentimento como expressão de afetividade, né? O adulto tem. Até porque, o que vai expressar isso no adulto ou que se consegue enxergar no adulto? E aí eu estou falando frases e palavras do Vallon, tá bom? O adulto, ele consegue observar, refletir e agir antes de que aconteça alguma coisa. Que ele tem essa representação. Quando eu falo, e aí, esse é muito interessante, vou dar um exemplo meio bobo, mas é um exemplo quando a gente, por exemplo, está se relacionando com as outras pessoas, né, afetivamente ou amorosamente. Se você vem de um relacionamento que está fracassado, você já representou esse sentimento. Quando ele aparece, você pode repeti-lo ou não. Claro que tem muito do inconsciente da repetição dos relacionamentos ou não, mas há uma representação, né, do afeto dado pelo sentimento que te move e te compele a observar a realidade e a refletir sobre ela e a se jogar sobre aquilo que acontece. Então, é a capacidade, o sentimento é o lugar da expressão representacional. Ele é capaz, o adulto, a partir do sentimento, de traduzir intelectualmente os seus motivos e as suas circunstâncias. Coisa que, na terapia, é muito mais interessante e, às vezes, pode ter sido um dos motivos pelo qual Freud achava tão complicado trabalhar psicanálise com infância, né? Nós sabemos que psicanálise em infância vai ser bem mais trabalhado e dimensionado por Melanie Klein e Anna Freud, porque o próprio Freud vai falar, fica difícil trabalhar com esses sujeitos infantis, mas é porque os adultos, eles vão ter mais capacidade, no sentido de exercício da sua cognição, de representar os sentimentos e de poder traduzi-los intelectualmente, para que você possa, através do intelecto, trazer à consciência aquilo que está posto no inconsciente. Então, isso é algo interessante. E é claro que Vallon beberia dessa realidade e faria a contraposição, até porque também ele é de formação de psicanalista, né, enquanto psicanalista, né? E tem um outro elemento que aí vem as nossas críticas, né? Que o Vallon, ele trabalha, mas ele não trabalha muito, que é a dimensão da paixão. E a paixão, ele vai falando assim, ele engraçado porque a paixão, ele vai trabalhar assim, bom, a paixão é a afetividade que demonstra autocontrole. Ponto. Ou seja, a paixão é aquela questão, a capacidade que nós temos de controlar controlar ou dominar determinada situação que se apresenta, numa capacidade até de silenciar as emoções, né, que existem, ou dar vazão a essas emoções, né, diante da realidade que se apresenta. De verdade, ele não se aprofunda muito nisso, a respeito da paixão, mas ele fica muito na ideia do sentimento e da emoção, né? Dentro disso, o que podemos trazer de novidade para o ensino de jovens e adultos é a capacidade, ou não a capacidade, desculpa, mas a sensibilidade que o profissional da educação deve ter em trazer para o âmbito educacional, esse âmbito educacional especificamente, o afeto na dimensão de sentimento e emoção, né? Não só de cognição, não só numa questão cartesiana do penso, logo existo. Até porque senão a gente pode cair naquela brincadeirinha que a gente costuma fazer, né? Descartes diz, né? Penso, logo existo. Freud pode dizer, né? Existo. O Descartes fala penso, logo existo. O Sartre pode dizer existo, logo penso, né? E o Freud vai dizer existo onde eu não penso. Ou seja, trazer a dimensão dos afetos é uma capacidade da gente falar, nós existimos onde não pensamos, né? Reagimos primeiramente com o corpo àquilo que nos atravessa, que é isso que é o afeto,
muito mais, ou primeiro, às vezes, do que o próprio conhecimento que temos do mundo e da realidade do mundo. Então, isso é algo importante e interessante a ser trabalhado dentro de uma dimensão que é a dimensão da educação de jovens e adultos. E para terminar, o terceiro ponto, e aí eu vou ser bem breve, porque eu acho que eu me estendi bastante, a questão da convivência. Na convivência, eu queria também indicar um autor, que é o autor que nós estudamos, e aí eu me transporto da psicologia, psicanálise para a pedagogia social. Nós trabalhamos com um autor basilar para nós, que é Jesus Jares, e que tem toda uma ideia sobre a pedagogia da convivência, né? E nós temos esse livro, né, que é desse autor, A Pedagogia da Convivência, algo que está traduzido em português, né? Na verdade, eu temos acho que uns 2 ou 3 livros de título dele, Pedagogia da Convivência, e nós temos um outro que não está traduzido para português, mas que é importante quando a gente pensa em convivência, que é esse aqui, Educação e Conflito, né, do Jesus Jares também. É um livro que se tem, que é importante também na teoria dele, Educação e Conflito. Como vivemos num mundo globalizado, a gente arranja esse livro fácil no Amazon ou qualquer outro mecanismo da internet que mande para as nossas casas, né? Bom, então, o que é essa convivência? A convivência não é estar junto do outro, ponto. Já matando essa ideia, né? Convivência não é estar junto do outro. Convivência é um processo que nós estabelecemos em grupo, né? E que se dá a partir de determinados consensos, marcos reguladores e valores que estabelecemos entre nós e os grupos em que nos encontramos. Então, convivência é uma construção, ela não é algo dado. Eu vou na casa da minha tia e vou conviver com ela. Não significa que eu estou fazendo convivência. É batata, é fácil. Vocês podem ver isso no almoço no domingo. Quem disse que, estando a família reunida, todos estão convivendo? Às vezes não. Às vezes eles estão coabitando aquele espaço, coexistindo naquele espaço. Um está no WhatsApp, o outro está no Facebook, o outro está comendo frango e não está olhando para ninguém, o outro está querendo se comunicar. Então, não é porque eu estou junto que eu estou convivendo. Existe uma construção a ser dada, a ser organizada. E dentro dessa construção que é dada e organizada, esse autor ele vai trabalhar alguns valores, né, alguns conteúdos, ele vai falar principalmente que, então, o profissional da educação, né, ele vai estar preocupado com quais marcos reguladores para começar o processo de convivência, que, na verdade, tem que desembocar na demanda e na necessidade do grupo social. Ele vai utilizar como marcos reguladores universais os direitos humanos. Então, os 30 pontos colocados pelos direitos humanos passa a ser para ele o rascunho ou o caminho a ser tratado e organizado, né, que leva os indivíduos a se constituir, no mínimo, né, das relações sociais. Por isso é que eu acho interessante a gente pensar na convivência desse jeito, quando fala na educação de jovens e adultos. Porque, eu quero trabalhar a educação de jovens e adultos, para além da dimensão, que é uma dimensão dos conteúdos, e levar em consideração que tudo aquilo que acontece no ambiente é dimensão de afeto, sentimento, emoção, ora, os valores dados minimamente, né, e que acreditamos como inclusivos, dados pela educação, dados pelos direitos humanos, são fundamentais. Na faculdade, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nós temos uma disciplina de Educação e Direitos Humanos. Infelizmente, ela não é obrigatória, né? Ela está dentro do escopo das eletivas, mas deveria ser obrigatória. Não só por causa dos direitos humanos ou levantarmos bandeira para tal, mas para entender que existe um conjunto consensuado de valores e de marcos reguladores com os quais nós nos movimentamos socialmente, independente da nossa nação, cultura e língua. Até porque um dos tópicos dos direitos humanos é o respeito à diversidade, a nações, línguas e culturas. Olha que interessante. Então, isso seria vital, de importância vital para nós, enquanto educadores.
vivendo num mundo plural, vivendo numa sociedade brasileira plural, que tem as suas demandas específicas, que tem culturas no plural também, e que devem ser levadas em consideração. Embora possamos falar uma mesma língua portuguesa, a forma de organizá-las nos nossos grupos podem ser muito bem diferentes, né? E devemos compreender-nos para melhor estabelecer esses vínculos ou novos vínculos da realidade que nos encontramos, né? E o conflito, enfim, ele não a convivência, enfim, não exclui o conflito, que é aquele segundo livro que eu mostrei para vocês, né? A convivência vai dar ruim. Como dizem os jovens, a convivência vai dar ruim. O que é o dar ruim? Dar ruim é a dimensão do conflito. E quando eu penso no conflito, eu tenho que sair dessa ideia também muito binária, né, da nossa existência, de que é o bem ou maniqueísta, se quisermos dizer, de bem e de mal, na verdade? Ou seja, é bom ou é ruim? Ou uma outra coisa também, quando estamos discutindo com alguma pessoa, a gente acha que alguém precisa da discussão, alguém tem que sair certo ou tem que sair errado. Não necessariamente. Já entendemos, na nossa contemporaneidade, no século XXI, que muitas vezes, na discussão, os dois estão errados, ou os dois estão certos. E aí? O que vamos fazer? Então, o conflito, ele faz parte da convivência. E entender o conflito, não de maneira tradicional, como um problema, mas o conflito como uma capacidade de crescimento e de desenvolvimento individual e coletivo, é uma das premissas dadas por esse autor quando pensa em convivência. Então, nós, enquanto educadores, diferentemente de acharmos que a escola é o lugar do consenso, ao contrário, a escola deveria ser o lugar do dissenso, né? Onde cada um vai trazer os sensos que compõem os seus grupos e, a partir daí, vemos como é que podemos organizar e reorganizar a nossa vivência. E isso é ponto da convivência. Então, eu queria realmente agora terminar, porque eu acho que a gente já falou bastante, abrir para discussão, e, recapitulando, pensar que afeto é algo que compõe a nossa educação, o nosso trabalho educativo. Nós somos afetados, e não somente pelos conteúdos, mas pelas condições sociais, e esses afetos fazem com que a gente tenha respostas corporais, internas e externas, que vão fazer com que nós, enquanto educadores, nos situemos na nossa realidade, assim como os alunos, e que isso só se produz em estados de convivência, que não eximem o conflito. Ao contrário, despertam o conflito. E temos que ser capazes de repensar a nossa postura para que a gente possa exercer o nosso trabalho enquanto educadores para esses indivíduos. É isso, gente. Acho que eu falei demais, né, Adriana? Desculpa. Mas espero que tenha sido de grande valia para a gente pensar algumas questões e conversarmos agora. Falou 1h10, mas pareceu meia hora, né? É por isso que quando a gente conversa, a gente chama quem sabe, né? Acho que a nossa expertise é contar com as pessoas que já estão habituadas com essa temática. É muito bom o seu debate, Arthur. Nós somos a prova que convivemos, não é mesmo? Nós trabalhamos com matrizes teóricas totalmente diversas e distintas. Eu estou presente do trabalho e dos livros do Arthur, ele está presente das minhas formações. Sim, eu queria falar para vocês, eu queria mostrar para vocês, olha só, a professora Adriana, ela tem um texto nesse livro aqui, olha, Conviver também é educar. A professora Adriana tem um texto belíssimo nesse livro, ela é nossa parceirona sempre na produção. Parabéns, professora. Parabéns a você. Os fãs da professora Adriana. Nós tivemos muitas pessoas convivendo conosco nesse debate, né, passando por essa live, mas eu vou te imitar, Arthur, e eu vou falar de algumas pessoas, não de todas, e algumas vão ficar críticas, mas quem quiser que eu fale, coloca nos comentários que eu falo, porque eu acho que é assim, né? Nós temos as nossas experiências sociais, mas também essa lembrança individual é importante nesse momento
em que nós estamos todos vivendo uma angústia terrível da incerteza do amanhã, da incerteza dos nossos familiares. E é por isso que eu fico pedindo beijos, tá, Bruna, Arthur e Heloísa, nas lives. Mas eu quero mandar assim, um abraço, um beijo para a Rosângela, nossa aluna, minha aluna de EJA, lá da FFP, né? Para a Rosimene, minha amiga, Elaine, professora Elaine, que tem um grupo de pesquisa chamado POP, olha só que coisa interessante, né? Que estuda as juventudes. O Felipe, meu bolsista, a Eliane, sua mamãe também é bolsista de iniciação científica, que estão aqui me auxiliando. A professora Isa, do Departamento de Letras, lá da FFP, que tem um trabalho incrível de motivação à escrita, tanto de crianças quanto de jovens adultos, das licenciaturas, ensino médio, né, motivação da escrita também para os estudantes da pedagogia. Acho que vale a pena conhecer o trabalho dessas pessoas que nos acompanham, a Nayara, bolsista da Elo, a Elo, que tem um grupo de pesquisa, tô lembrando de você, Heloísa. A Heloísa Heloísa, nós falamos de você na quarta-feira e do Colei também, hein? De educação infantil, e ela veio aprender sobre a EJA, e eu sempre pego no pé dela e da Bruna, que também está presente, porque nós precisamos conversar sobre as infâncias, mas também precisamos conversar sobre, né, os jovens e adultos, e a Heloísa fez uma colocação interessante. Nós fizemos ela pensar, bom, a criança não pode ser evadida da sala de aula, ela não pode dizer assim, professor, né? Você não está, de fato, atendendo aquilo que são as minhas expectativas e de acordo com a experiência que eu vivo. Isso é muito importante a gente pensar, porque nos remete à construção que esse adulto e essa experiência que esse adulto tem da escola como criança e que o leva também, às vezes, a não retornar aos estudos ou, de fato, não colocando a responsabilidade no sujeito, porque todas as relações sociais fazem com que ele não permaneça na escola, não é uma culpa do sujeito que se evade da EJA, a gente sabe que há muitas questões envolvidas, a questões econômicas, culturais, da violência urbana, enfim, são muitos motivos, mas um dos motivos também são essa relação professor e aluno, né? E essa formação inicial e continuada de professores, ela é importante de acontecer, de ser feita. E eu sei que no Colei, apesar de trabalhar literatura para crianças, a literatura e a leitura que se realiza na praça, alguns adultos da comunidade do Feijão também vão lá, e a Heloísa sempre fala do grupo de pesquisa, fala do grupo PCEJA, ou também do grupo de pesquisa da professora Marcia Parenha, que também estuda a EJA. Então, isso é muito importante para nós. A Heloísa realiza um trabalho belíssimo com a educação infantil. O Marcos Vinícius, que está fazendo um trabalho muito importante sobre o fenômeno da juvenilização na EJA, porque nós falamos de jovens e adultos, mas cada vez mais nós temos na EJA adolescentes e jovens, né? Por quê? Porque a escola não dá conta de trabalhar com esses adolescentes e jovens, são sujeitos que, às vezes, são considerados os problemas na sala de aula e são convidados a irem para o ensino noturno. Acho que você foi muito feliz, Arthur, quando você fala do ensino noturno. Não tem demanda para a EJA pela manhã e pela tarde? Então, sim. Né? Muitas pessoas podem estudar pela manhã e pela tarde, mas por que ela não acontece? Porque é mais fácil dizer que não tem demanda e é mais fácil deixar esses sujeitos no lugar onde eles estão, né? Mas não vou me alongar muito, senão também, né, a gente não... E tem coisas importantes aqui. Carla Cerqueira, Lídia, Juberlã, diretamente de Rio das Ostras, Rosane, diretamente de Guarapuava, minha cidade, estamos juntos aí, né? 40 anos agora, final de maio, acabou a comemoração dos 40 anos, mas eu vou continuar comemorando até o final do ano. Andréa Gomes, minha colega de doutorado, que estuda o ensino superior, a educação superior, a evasão no ensino superior, né? A questão da educação financeira também. Bruna, nossa colega, que também aí é expert lives, todo dia uma live, todo dia um encontro em alfabetização. Joelma, Aline, a professora Helena, nossa professora titular da universidade. Então, muitas pessoas, Jacine, enfim, Marlene, Ângelo, sempre presente em todas as lives, e eu quero pedir para Marlene, se ela autorizar, de eu ler a poesia, o poema dela que ela fez para a EJA no final da live, que ficou muito bonita, e me faz pensar, você toca em coisas importantes, a experiência, a autonomia, o conhecimento que os alunos têm, que eles têm conhecimento, têm saberes,
Enfim, me fez lembrar de muitas coisas, mas isso fica para um próximo debate. Porque, primeiro, o Marcos Felipe ele faz uma pergunta muito importante. Se há a possibilidade dos educadores e das educadoras afetarem, né, os estudantes da EJA nesse ensino remoto, visto essa nova conjuntura. Vou falar, né? Vamos ver. Vou pensar aqui com um Valon, né? Pensando na questão da afetividade em Valon, vamos dizer que as condições sociais nos atravessam, as relações com os outros nos atravessam. Se nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, a forma com a qual a gente se encontra ou tem para se encontrar são as mídias sociais, são as redes, então deveríamos ser afetados também, né, de uma maneira corporal diferenciada, porque uma coisa é você ficar sentado diante de um celular ou de um computador, e você está na sala de aula até sentado também, mas a sua posição é diferente, o local é diferente. Quando ele fala de condições sociais, ele está falando não só de estar fora, mas o que está ao redor da pessoa, né? O contexto em que ela vive. Então, isso tudo afeta, né? Acredito que sim. O problema que eu vejo é o Marcos Vinícius, na verdade. O problema que eu vejo, Marcos Vinícius, não é ser afetado ou não afetado. O problema é se eu garanto às pessoas o canal de afecção. Por quê? Porque se eu trabalho com sujeitos que não têm internet, que não têm uma banda larga, que não têm meios, rede, forma de receber essa afecção, está truncado. Fora isso, o canal, né? O canal que é utilizado, uma coisa é eu estar tete a tete, como dizem os franceses, ou olho no olho, com a outra pessoa. Outra coisa é através do vídeo, né? Eu estou vendo, para eu ficar parecendo bonitinho no vídeo agora, eu tenho que ficar olhando a câmera. E parece que eu estou olhando para a Adriana, e não é. Se eu desviar o olho um pouquinho assim, ó, já não é. Então, essas questões também nos afetam corporalmente. Tudo nos afeta corporalmente. Então, é possível que os educadores? Sim, é possível, sim. Porém, a gente tem que ver que se as ferramentas, os canais que nós temos vão ser suficientes para uma afecção positiva ou negativa e que tipo de afecção isso vai resultar, tanto na dimensão da emoção, que é a expressão corporal tônica, quanto da representação, que seriam os sentimentos. Bom, a professora Heloísa e o Paulo Felipe, eles fizeram uma questão que acredito que se articulam. Né? Eles perguntam, há muitos estudos, por exemplo, a professora Heloísa, na área da psicologia da infância, né? Na psicologia na infância. Isso acontece na EJA também? Se sim, esses estudos abordam quais temas? E o Paulo Felipe vem perguntando, né? Por que os estudos da psicologia da educação eles são tão escassos no campo da EJA? E eu aí já respondo, porque a ideia ou a matriz da psicologia do desenvolvimento, que na verdade o que acontece? A gente, às vezes, há um problema curricular, eu acho, na dimensão da psicologia da educação. Aí já falando dentro de uma crítica à cadeira que eu leciono na universidade. A gente fica muito preso na psicologia da educação à psicologia do desenvolvimento. Só que a psicologia da educação não é só a psicologia do desenvolvimento. Ela é a psicologia do desenvolvimento, a psicologia da aprendizagem, a psicologia escolar. Então, se eu ficar preso só à psicologia do desenvolvimento, o que acontece? Acontece que eu vou dar um enfoque maior na educação de infantil, ou na infância ou na adolescência, porque os autores clássicos que eu tenho estão baseados nela. Você pega Jean Piaget, você pega o próprio Valon, o Vygotsky, com formação social da mente e da linguagem. Então, você tem esses autores que são os clássicos, né, da educação, talvez um David Ausubel, um pouquinho de Tornedick, Eduardo Tornedick, né? Não vou nem falar do Pavlov, o
Burro, Skinner, mas estou falando desses clássicos que estão focados na gênese da construção do conhecimento de base psicológica, fisiológica, motora. Então, esse é o grande problema. Se a gente não fizer, e é um vício da cadeira, se a gente não fizer um esforço para sair para a educação de jovens e adultos, né, e entender que o desenvolvimento ele é algo maior, mais amplo do que a adolescência, porque o clássico da psicologia é entender que o desenvolvimento, nesse senso comum, é entender que o desenvolvimento, ele, tipo assim, então, fez 18 anos, já está desenvolvido. O ser humano já está desenvolvido, não aprende alguma coisa, um ajuste, aí fica pau que nasce torto, não se endireita, não vou aprender, não aprendi até hoje, não vou aprender agora, e não. Os novos estudos de psicologia do desenvolvimento têm tentado mostrar que o desenvolvimento é para a vida toda. E isso só aparece agora no século XXI porque a gente está vivendo, tem uma maior quantidade de gente vivendo mais. Né? Não é que não existiam pessoas de 80, 85 anos há um século atrás. Existiam, mas eram poucas. Agora nós temos muito mais gente no que nós gostamos de convencionar, e eu odeio esse nome, que é terceira idade ou melhor idade, né? Num processo de senescimento, senescência, ou seja, de finitude. Então, isso faz com que eu repense os processos de desenvolvimento e, consequentemente, ensino-aprendizagem para esses adultos. Né? Então, é por causa disso, Elô. É uma questão mais da briga da cadeira da psicologia da educação dentro das nossas licenciaturas. Eu queria falar também, a Márcia Araújo, que é doutora em educação lá pela UERJ, né? E que tem uma trajetória muito rica com a educação de jovens e adultos em Juazeiro da Bahia. Ela está falando da importância de discutir Paulo Freire também nessa pandemia, da importância de discutir jovens e adultos nessa situação do Enem, né, dos exames, digamos assim, do ensejo também, que aí tem uma grande amplitude nessa discussão. E está falando da questão dessa aprendizagem ao longo da vida, né? De não entender esse desenvolvimento, mas é que a educação de jovens e adultos ela não é restrita apenas a uma idade, ou enfim, a um determinado contexto, né? Também há muitas críticas sobre isso, mas é uma questão para outra live, talvez, né? Para um outro debate. Para encerrar, mas você quer falar alguma coisa sobre isso? Mas eu queria fazer uma pontuação. A Márcia está certa, é uma coisa que eu falo no meu grupo e eu falo também em sala de aula. Se você pegar a LDB, a nossa LDB, como vocês quiserem chamar, 93, 94, 96, nos acréscimos do artigo 3º, logo abaixo, aí eu não sei se eu não quero dizer o número, se é o inciso 13, 12, 11, que está logo abaixo das atividades extra-classes, está escrito que a educação, que define o que é educação, está escrito no último, que foi incluso em 2018, aprendizagem ao longo da vida. Foi colocado em 2018 um adendo a esse artigo 3º da LDB. Então, a própria política pública, aqueles que pensam a educação nesse país, já legitimam o desenvolvimento, de alguma maneira, ao longo da vida. Então, quando a academia não fala sobre isso, ela está sendo omissa. Ela está sendo omissa. Então, se não tem seu grupo, Adriana, e não tem outras pessoas que falem sobre isso é grave. Nós não estamos contemplando aquilo que minimamente se pede aos currículos. Eu acho isso grave. Então, é importante, a professora Márcia está certíssima. Né? Não nesse sentido, Arthur. Ela faz uma pontuação, eu digo que há muitos debates justamente nesse sentido. Porque se restringe a discussão da EJA à alfabetização, quando, na verdade, a educação de jovens e adultos ela é uma modalidade de educação com especificidades muito maiores. E essa aprendizagem ao longo da vida quer dizer que, sim, né, esse jovem adulto ele tem direito à aprendizagem, tem direito à educação em qualquer momento da vida dele. E não só na alfabetização, mas no ensino fundamental, na educação profissional, na educação profissional e tecnológica, o acesso ao ensino superior também, né? Todas essas questões que se fazem, né? E ela fala muito bem agora, né, continua, por conta da luta dos movimentos a favor da EJA, dos fórum EJA, mas também das ações dos movimentos sociais, que a gente não pode deixar
de lembrar sobre isso. Então, eu vejo, e por isso que eu disse que essa não é uma discussão para essa live, ela é importante, mas aí a gente vai entrar para falar assim, né, de repente, marcar uns outros encontros, porque a modalidade de educação de jovens e adultos, ela é imensa na sua discussão e também nas questões da sua formação, e que não são tratadas, né? Não são tratadas nem nos cursos de licenciatura, às vezes fica restrito ao curso de pedagogia, sendo que os profissionais que trabalham na EJA, às vezes nem são pedagogos, as pessoas formadas em pedagogia, mas são as pessoas formadas em história, em letras, etc., e que não compreendem muito bem essa questão, né? A aprendizagem ao longo da vida vem aí é um termo muito antigo já discutido na EJA, né? Nas conferências internacionais e nacionais de educação de jovens e adultos. E eu vejo que é extremamente importante, mas é um debate muito longo, né, para a gente realizar e falar sobre ela. Eu agradeço a participação, mas eu quero ler também a questão o poema da Marlene, porque foi um debate que nós realizamos, porque quando a gente fala em educação de jovens e adultos, nós temos que pensar que não é um termo só, é a convivência entre as gerações. Né? A EJA, ela tem, eu falei, os jovens, alguns adolescentes, adultos, as pessoas que estão já, o Arthur chama de melhor idade, alguns chamam de terceira idade, alguns chamam de idosos, nós chamamos que envelhecemos todos, então por isso que eu me nego a chamar de velhice. Não, é o processo humano, é o processo de envelhecimento, mas nós discutimos justamente quem são esses jovens da EJA a partir de um filme que é o Capitães de Areia, né? Que não tem escola, mas que tem jovens ali, sim, em situações de conhecimento e em situações de experiências individuais e coletivas. Acho que isso é muito importante. Então, a Marlene, ela escreveu assim, do final do... Literalmente colocados em seus caminhos, mas que já superaram a ignorância, daqueles que os veem como ninguém. Estes possuem artimanhas que os ajudam a sobreviver no mundo, onde o conhecimento, a vida escolar e a tão afalada equidade social passa a ser exclusão e expulsão. Destes que nem chegaram às escolas, sendo contrariados por não ser este o seu lugar de pertencimento, causando-lhes decepção. O que fazem esses meninos? Fazem o que deveríamos fazer. Respeitam o seu próximo, suas vivências e experiências, sem ao menos o mundo letrado conhecer. Possuem um líder, um responsável como ninguém, tomam atitudes, protegem os iguais e os seus diferentes, né? Lutam pelos seus ideais de um grupo discriminado, culturalmente, socialmente e invisivelmente. Buscam a superação nas suas estratégias de vida, para que assim essa não os derrube, não os engula de vez e os expulse da sociedade mesquinha. Achei muito bonito, eu vou ler, porque ela mandou ao final da disciplina e participou muito das discussões. E é importante a gente dizer o quanto todas as pessoas, elas têm o direito à educação, mas também têm o direito à cidade, né? Têm o direito à cultura, à sociedade e de ir e vir. Então, eu fico muito feliz com esse nosso encontro, com a nossa convivência, Arthur, né? Agradeço imensamente a sua disposição na sexta-feira à noite, que não é fácil, apesar de termos perdido a dimensão dos dias, das tardes e das noites, mas ainda é uma sexta-feira, né? Saudosos da segunda-feira, né? Da terrível, da temida segunda-feira, mas para nós e todo grupo e falo por todo o grupo de pesquisa, foi uma oportunidade rica e única. Eu que agradeço o convite de vocês, e a gente está disponível para conversar sempre que vocês quiserem, tá bom? Estamos juntos. Nós vamos, com certeza. Aproveitando o convite, já passamos demais do tempo, mas na terça-feira nós vamos ter a nossa reunião aberta de estudo
discutindo um texto da professora Márcia Alvarenga e do Anderson, que discutem direito à educação e lutas sociais. Então, todos que estão na live são convidados também. Arthur também está convidado, né, para ir lá participar e bagunçar nessa reunião. Todo mundo é sempre bem-vindo. Acho que o nosso grupo é um grupo que se preocupa com a cooperação, né? E acho que a internet nos possibilita essa interatividade. E nós devemos também fazer desse momento um momento de ensino e de aprendizagem, né? De formação humana. Obrigado, gente. Nada. Tchau, boa noite a todos.